Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao nosso canal PhysioOn. É o professor Manuel falando com vocês. Quem já conhece o nosso canal aí, deixa seu like, né? Compartilhe nosso vídeo para mais pessoas ter o acesso ao nosso conteúdo também, beleza? Isso aí vai ajudar bastante o nosso canal a crescer. Então, segue também a gente nas nossas redes sociais. Para quem está chegando aqui a primeira vez, então, lembrando que a gente fala sobre conteúdos de fisiologia e também de cinesiologia, tá? Então, toda semana tem conteúdo novo para vocês. Fique aí ligado no nosso canal, beleza? Hoje, a nossa aula vai ser de fisiologia muscular ainda, só que é a última aula falando sobre fisiologia muscular do músculo liso, da contração do músculo liso. Então, para quem já viu a contração do músculo esquelético, né, estriado esquelético, do músculo estriado cardíaco, então tem também o funcionamento da célula, que é o potencial de ação e de repouso, então passo a passo como é que a célula se contrai. Então hoje eu vou estar finalizando esse módulo aí, falando sobre fisiologia muscular, tá? Então, antes de mais nada, para falar sobre esse fisiologia muscular de músculo liso, a gente tem que lembrar assim, onde estão nossos músculos lisos, né? Então, lembrando que o músculo liso, ele tem o aspecto não é estriado, ele é liso, quer dizer, ele tem pouca miosina e pouca actina em relação à sobreposição dele. Então, praticamente, quando a gente tem muita miosina e muita actina, a gente tem bastante gasto de energia. Esse músculo, ele gasta pouca energia para o seu metabolismo, para você fazer sua contração, tá? Lembrando que a miosina, ela encaixa na actina, quando a gente viu lá a aula de contração muscular, ela encaixa na actina e ela só solta a actina quando chega outro ATP e ele é fosforilado para ele relaxar, para ele soltar, ok? Então, esse músculo ele tem um sistema que a gente chama de trava, ou seja, a miosina encaixou na actina, ela fez a tração do tecido, se não tiver ATP novo chegando, ele vai ficar segurando, ele mantém o músculo em trava sem gastar energia, tá? Então, as nossas vísceras, por exemplo, né, nosso estômago, vou pegar o apontador aqui para estar apontando para vocês, onde eu estou falando, né? O nosso estômago, tá? Tem músculo liso. O nosso intestino também tem músculo liso. O útero das mulheres tem músculo liso. Os nossos vasos sanguíneos, né, tanto a artéria como a veia, tem a musculatura lisa, tá ok? Ah, mas o músculo liso, o que acontece? A contração dele é voluntária ou involuntária? Então, coloca aí no nosso, nos comentários aí. Então, para quem falou aí, né, ou colocou lá, a contração é involuntária, com certeza, ela é involuntária, ou seja, eu não consigo controlar esse tecido e a contração dele, tá? Então, o sistema de contração do músculo liso, ele é bem peculiar, tá? Então, a anatomia dele, as suas fibras são bem pequenas comparado com o músculo esquelético, tá ok? Elas são um formato de folha que a gente fala, então ela tem uma anatomia diferente, tem pouca actina e miosina, e o sistema de contração dela e relaxamento, se a gente for lembrar da fibra muscular esquelética, lembra que o sódio entra na fibra muscular, né? E ela despolariza, ela libera o cálcio. O cálcio se liga à troponina, uma proteína, para mudar a formação, para liberar o sítio de ligação da actina e a miosina com energia encaixar. Então, a gente fala que a troponina e a tropomiosina controlam essa contração do músculo esquelético. Mas no músculo liso não tem troponina e tropomiosina. Então, opa, como é que controla a contração do músculo liso? Então, nós vamos ver na aula de hoje, fica até o final aí, beleza? Então, alguns tecidos que eu falei para vocês que têm a presença de músculo liso, e vasos sanguíneos também, artéria e veia também tem músculo liso, beleza? E a gente olhando aqui, ó, tem algumas coisas diferentes na anatomia. Então, vamos falar um pouquinho dessa anatomia aqui, tá? Ó. Então, nós temos o filamento grosso, ó, que é a miosina, tá ok? A gente tem aqui, ó, aí tá falando assim, a membrana celular, então aparece um formato mais de folha, mais alongado. E os filamentos fininhos aqui, ó, tá? Que a gente está vendo aqui embaixo na figura, ou daria para ver aqui também, ó, eles são o quê? A actina, tá? Então, continua ainda, a miosina ela tem uma afinidade pela actina. Então, a cabeça da miosina, com energia, ela vai encaixar na actina para fazer a tração, tá ok? Tem uma coisa diferente, né, que a gente vê nesse tecido muscular liso. Tem o chamado de corpos densos, tá? O que seria o corpo denso? Ó? A gente percebe que os corpos denso, ele faz a função mais ou menos da linha Z. Então, lembra que o sarcômero era dividido em linha Z. E ele segurava as actinas para deixar a estrutura do músculo
propícia para fazer a contração do músculo esquelético. Na fibra lisa, na fibra muscular lisa, a gente tem o quê? Os corpos densos e as actinas sendo inseridas nele. Então, ele faz a função da linha Z. Então, os corpos densos, ele tem a mesma função aí, ó. Eles seguram, né, ó, as actinas, tá vendo? Ok? De uma forma bem harmônica, bem estruturada, e a miosina vai estar ao meio, ao centro, né, para fazer essa tensão, ok? Então, ó, os corpos densos também, ele tem uma ligação de uma célula com a outra, tá? Então, a gente vai ter aqui algumas junções, né, abertas para passar a informação de uma célula para outra, tá? E é uma diferença no caso anatômico. Então, de anatomia, músculo liso, a fibra é menor, bem menor, ela tem um formato de folha e ela tem presença de corpos densos, mas ela não tem troponina nem tropomiosina, tá ok? Uma coisa que é interessante de te falar, quando a gente fala vocês encontraram num livro lá de fisiologia, a fibra muscular, ela se contrai, né, de forma multiunitária ou unitária, a gente está falando que os neurônios, né, as terminações nervosas que chegam até elas, né, a gente chama de varicosidades, né, neurais, tá? Então, ó, não é um botão terminal que encaixa na fibra muscular igual do músculo esquelético ali que a gente viu, tá? Então, tem um neurônio motor que chega até ali, a placa motora que a gente viu lá que tem a junção neuromuscular, então tem o final do axônio e ele tem a junção neuromuscular, a placa motora para mandar o estímulo para a fibra muscular. Aqui a gente vê o quê? Como se fosse uma ramificação, um fiozinho solto perto das fibras musculares ali, tá? E essa varicosidade que a gente fala do sistema nervoso autônomo, ele passa nas fibras, quando ele libera uma substância, também tem uma substância aqui dentro, né, ó, que é um neurotransmissor, ele vai fazer com que as células mudem a sua permeabilidade na membrana para fazer ela se contrair, tá? Ou de forma multi, quer dizer, tudo junto, ou de forma unitária, uma de cada vez, tá? Lembra que isso aqui, ó, o gap junction aqui, né, ó, está no inglês, junção, a junção aberta que a gente fala. Então, as fibras aqui elas podem se contrair o multiunitário, né? A gente fala assim, ela se contrai, pode ser uma contrai primeiro, outra depois, aí outra consegue relaxar de forma multiunitária. Ela contrai, pode ser junta ou separada. Aqui com as junções abertas, ó, quando o estímulo chegar até essas fibras, né, você vê que o neurônio só está tocando as fibras que estão nessa região aqui, ó. E essas fibras aqui, como é que ela recebe o estímulo? Quando o potencial de ação chegar nessas fibras aqui, ó, mais próximos da parte neural, ela vai ser comunicada para outras fibras aqui pelas junções abertas. Então, quando fala de forma unitária, a gente vai estar, eu falei até invertido para vocês, eu acho, mas assim, a ideia, a unitário, ele vai se contrair tudo junto. Então, eu posso receber estímulo nessa fibra, mas a fibra, como ela está ligada a todas as outras vão despolarizar também, tá? E multiunitário, a gente pode ver que não tem uma fibra ligando com a outra, né? Só tem o quê? Tem mais ramificação, né, nervosa ali, e todas as fibras podem se contrair juntas ou separadas. Quer dizer, ela pode trabalhar de forma multiunitária, de uma de cada vez. Tá joia? Lembrando aqui, se ela tem uma junção comunicante, então se essa fibra recebe o estímulo, essa outra também recebe. Vamos pensar aqui, ó, o transmissor que a gente falou, o neurônio, as varicosidades do neurônio, né, do sistema nervoso autônomo, como é fibra que a gente fala que a gente não controla, né, a contração dela, ela liberou o neurotransmissor entrou na fibra muscular aqui, nessa região, pode ver que ela tem junções, ó, que vai passando o potencial para as outras fibras, até chegar na fibra que está mais longe dela, tá ok? Então aqui ele está dando um exemplo ó, do intestino delgado, por exemplo. Então, eu tenho estímulos que vão vir aqui por neurotransmissor, o receptor vai pegar esse estímulo e vai promover a contração do músculo liso e propagando de uma fibra mais profunda para uma mais superficial pelas junções comunicantes aqui, que a gente chama de junções abertas, tá? Processo que acontece isso. Lá na outra fibra muscular esquelética tinham a troponina e a tropomiosina, que reagia com o cálcio.
Aqui a gente tem o cálcio também, que ele vai entrar na fibra, ó, então os canais de cálcio eles vão entrar para dentro da fibra muscular lisa, tá? Só que ele vai se ligar um composto chamado calmodulina, tá? Então, o cálcio entra dentro da fibra, ele despolariza, lembra que a gente falou de potencial de ação? Entra carga positiva, ele despolarizou. O meio que era interno negativo, ele fica positivo. O cálcio ele se liga à calmodulina, ele ativa, né, essa enzima, tá ok? Que vai fazer o quê? Converter a energia aqui, o ATP em ADP e fosforilar a cabeça da miosina. A cabeça da miosina com energia, ela vai encaixar na actina e vai fazer o processo de contração, tá? O que vai acontecer, professor, para relaxar? O cálcio ele vai ser bombeado novamente para fora, então ele vai se desligar depois da calmodulina. Aí a bomba de cálcio vai mandar o cálcio para fora da célula, abaixou a concentração de cálcio, a célula ficou mais negativa, aí com o passar do tempo, a calmodulina não vai estar mais ativa, não vai estar com cálcio junto, vai gerar um processo de relaxamento do músculo liso, tá? Então, a gente tem outro integrante aqui para fazer a contração do músculo liso, que é a calmodulina, beleza? Então, aqui, ó, como a gente viu lá, como a fibra muscular, ela tem a gente fala assim, ela é bem organizada também, ó. Quando tem que pensar assim, ó, aqui tem uns corpos densos que seguram as actinas. No centro vai ter a miosina. Quando ele recebe, essa fibra recebeu o estímulo, o cálcio se liga à calmodulina, faz o processo de ação enzimática, vai promover a ATP na cabeça da miosina, vai fosforilar o ATP da cabeça da miosina, a cabeça da miosina com energia, como se de ligação da actina não tem a proteção da tropomiosina, ele vai encaixar na actina e vai tracionar. Então, a célula, a fibra muscular lisa, ela faz isso aqui, ó. Ela fica menor de tamanho e ela, no caso, faz a sua contração, tá? Então, a gente tem esse formato aqui, ó, que a gente fala assim, ó, como se fosse uma corda, né? E ele vai, no caso, encurtando e mantendo, no caso, o músculo mais encurtado. Saiu o cálcio daqui, a gente vai ter o processo que o contrário disso aqui, vai ser o relaxamento, a célula volta ao normal, beleza? Contração do músculo liso fácil ou difícil aí para vocês? Deixa um comentário para a gente, tá ok? Um abraço, fique com Deus, até a próxima aula.